Glória a Deus. Aleluias. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Aleluias. Glória a Deus. Amém. É muito bom nós podermos louvar a Deus junto. Oi, pastor. Opa. Amém. Aleluias. Amados, abre sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21. Oh, meu Deus. Calma, gente. Glória a Deus. Apocalipse, irmãos, é um livro da revelação maravilhoso. Tem gente que tem medo. Pastor, eu conheci gente que tem medo do Apocalipse, sabia? Fala Apocalipse, para eles é a mesma coisa que vê um... Assusta. Ai, Apocalipse. Tem gente, eu conheço pessoas que têm medo do Apocalipse. Tem medo das coisas futuras. Todos nós temos um pouquinho de anseio sobre as coisas futuras, né, irmão? Tem gente que tem muito medo, né? Muito medo mesmo. Eu conheci pessoas que não gostavam nem de falar de Apocalipse, já levava por um lado completamente ao contrário do que a verdade é, né? Apocalipse é revelação, nada mais do que revelação. Revelação do futuro. De coisas, Apocalipse que tem coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. E nós não devemos temer estudar Apocalipse. Devemos orar, buscar a orientação de Deus e o Espírito Santo para nos ajudar, para que nós não sejamos enganados. Amém? Louvado seja Deus. Lá no Apocalipse 21, irmãos, vamos ler um pouquinho. Hoje vou tentar aqui ler bastante a Bíblia. Glória a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Aleluia. Todos acharam? Graças a Deus. Então diz assim, versículo 1. Novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Podeis fechar a vossa Bíblia, ou deixar aí marcada, nós vamos estar passando pela palavra de Deus. Podei vos assentar, amém? Amados, você viu aqui que maravilha que a Bíblia diz no versículo 4? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. E tem gente que ainda tem medo de Apocalipse. Que é promessa mais maravilhosa do que essa na nossa vida? De não ter mais, a morte não vai... Todo mundo tem medo de morrer, né? As pessoas têm medo do processo, né? E aqui o Senhor fala que eu vou enxugar toda lágrima
e não haverá mais morte. Olha que coisa maravilhosa, né? Irmãos, porque eu passeei muito nessa palavra essa semana. Até comentei com o pastor, né, hoje cedo. Muitas coisas que o pastor pregou hoje são coisas que o Espírito de Deus estava tratando comigo. Porque o Senhor falou muito comigo no campo da fé, no campo de crer, no campo de acreditar, né? Que o pastor fez aquela pergunta hoje de manhã, né? Quem é você? Quem é você quando seu carro quebra? Quem é você quando você está enfermo, né? Então, Deus tratou muito comigo essa semana no campo da fé. E nós temos visto nesses últimos dias que, por cumprimento da palavra de Deus, o cristão, ele tem vacilado nesse campo da fé. O homem não acredita mais em Deus como deveria. E a fé é um departamento, a fé é uma área que nós devemos tratar, devemos sempre trabalhar. Jesus Cristo foi bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós falamos de fé, muitas das vezes fica muito superficial dizer que eu preciso ter fé. Vejamos o que eu disse aqui logo no começo, tem gente que tem medo mesmo do apocalipse, fim do mundo vai acabar. Essa semana eu estava vindo do meu trabalho chateado, porque também tive que mandar meu carro fazer o cabeçote. Estou com esse carrinho aí que é do mecânico amigo meu, da igreja lá de Louveira. E eu estava chateado e vindo, falando, puxa vida, tal, orando a Deus, pensando em Deus, que o Senhor queria falar nesta noite. E o Espírito Santo de Deus falou muito comigo. Falou, o problema de vocês é que vocês são apegados demais. Deus falou comigo assim, você precisa desapegar das coisas dessa vida. E nós somos muito apegados às coisas dessa vida. Por isso que às vezes nós não queremos saber do futuro. Até porque, irmãos, né, nós devemos viver hoje como se fosse o último dia, na presença de Deus. Mas quando eu falo de fé, irmãos, quando eu falo de acreditar, é você ler uma passagem dessa aí no seu coração, você acreditar que isso vai acontecer realmente. Você já se questionou lendo um versículo desse e falou, olha, isso vai acontecer. E aparece aquela lâmpada, que nem nos desenhos antigos. Olha, isso vai acontecer. As pessoas têm esquecido, pastor Ney, de que isso vai ocorrer realmente. As pessoas não pensam mais. É tanta correria, é tanta preocupação, é tanta coisa na nossa vida, que a gente às vezes não medita que Deus tem algo preparado para nós. Que Deus tem muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós desejamos. Deus tem preparado para nós. Nós temos sim que desfrutar em vida as coisas que Deus tem para nos dar. Nós temos bênçãos de Deus nessa vida? Temos. Mas às vezes parece que nós só se preocupamos com esta vida. E nós fomos chamados por Cristo para viver um evangelho que nos ensina e nos prioriza a próxima. Essa vida nós temos que mostrar para os outros as coisas que vão vir. Eu acho lindo quando você lê a Bíblia e se depara com essas questões. João, na ilha de Patmos, estava lá, foi arrebatado e teve essa revelação de Deus. E ele fala, eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque esse aqui que nós estamos agora, já passou. Já foi. Deus, Ele tem algo grande para nós. E aonde eu quero levar essa palavra para o campo da fé?
Porque, irmãos, o cristão precisa acreditar nas promessas da Bíblia. Nas promessas de hoje, nas promessas de amanhã, nós precisamos crer, nós precisamos buscar, e isso nos traz paz, nos traz alegria. O pastor pregava hoje de manhã da verdadeira alegria que é, às vezes a pessoa fica doente, mas tem o consolo do Espírito de Deus na vida dele. A pessoa que crê nas palavras desse livro, ela passa por cima das situações. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas palavras são verdadeiras, essas palavras transformam os corações. Amados, muitos na igreja não se esqueceram dessa palavra. E têm se preocupado com as coisas apenas dessa vida, achando que as bênçãos de Deus são para essa vida apenas. Mas Deus tem muito mais para mim, para você, para nós. Irmãos, quem crê na palavra de Deus, verdadeiramente crê nessa palavra, ele não peca, ele luta contra o pecado. Porque ele sabe que vai desagradar a Deus. Porque ele acredita nessa palavra. Porque ele acredita que a fé dele está firmada em algo verdadeiro. Que a fé dele está firmada num Deus que é fiel, que cumpriu, que aqui no versículo 5 ele diz, disse-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus disse, João, isso que eu estou te falando, escreve aí, porque essa palavra é verdadeira e é fiel. Você, João, não vai desfrutar isso agora, você não vai ver, mas quando chegar o dia, você verá, e você também irá desfrutar, porque Ele é Deus, e Ele diz a verdade, e as suas palavras são fiéis. Agora vem aqui, reflete comigo numa coisa. A pessoa que acredita na palavra de Deus, e ele crê nessa palavra, que o próprio Deus disse, olha, essa palavra é verdadeira. Essa pessoa, ela vai lutar para não pecar. Essa pessoa, ela não vai trair. Ela vai lutar para que o casamento dela não seja destruído. Sabe por quê? Porque ela sabe que a palavra é verdadeira. Ela tem fé. Ela acredita na pregação do Evangelho. Ela acredita no livro que o Senhor nos deixou. Ela não entra na fornicação, que é o pecado do sexo ilícito. Ela não vai praticar, porque ela acredita, ela se preocupa. Ela fala, se eu fizer isso, eu vou perder a minha salvação. Eu posso deixar de desfrutar todas essas promessas de Deus por causa de um prazer momentâneo. Eu não posso trair a minha esposa. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Eu falo para ela, eu sou fiel a você mais por causa de Deus, que por causa de mim e de você. Mas eu sou fiel. Mas saiba de uma coisa, a minha fidelidade ela é mais por causa do Senhor. Porque eu já vi crente, pastor, subir no púlpito, bater no peito e pular cerca. Eu já vi, convivi, conheço. Muitos, Deus mudou a história, abençoou, Deus perdoa, Deus é poderoso. Mas essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade da nossa vida. Eu sei que isso aqui é verdadeiro. Não é, pastor? Se o seu casamento está esfriando, comece a trabalhar para ele esquentar de novo, irmão. Porque você vai viver até a morte com a sua mulher. Você vai viver até a morte com seu marido. Aí você fala, já que eu não posso separar dele porque eu creio na palavra de Deus, então a gente tem que viver bem o resto da vida aqui. Glorificando a Deus. E desfrutando daquilo que tem de melhor.
Porque Deus é fiel. Quem acredita na palavra de Deus não vai roubar. Ele pode até ser tentado, mas quando ele chegar ali e pegar aquele celular na mesa, ele vai olhar e falar, Deus está vendo. É igual aquele meme lá, né? Deus está aqui. Já viu aquele meme? Deus está aqui. Aí ele pegou o celular, vem logo na mente dele. Deus está aqui. Aí ele vai... Não, por causa de um celular... Oh, rapaz, como é que está escrito lá no versículo que o pastor pregou lá, no capítulo 8? Lago que arde com fogo e enxofre. Não, aqui, não vou me meter nesse trem, não. Por que, irmãos, que leva nós a ter essa atitude? É a fé, é acreditar. É porque nós acreditamos na palavra de Deus. E não queremos levar isso à brincadeira. Porque quem leva na brincadeira não tem fé, não acredita que isso vai acontecer. E aí o Espírito de Deus nos ajuda, nos fortalece, através da sua palavra. Irmãos, o livro de Apocalipse é maravilhoso. No versículo 11, voltando aqui para o capítulo 20, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu toda a terra e céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo aquilo que você está fazendo na sua vida, Doni, eu acho que você até já sabe. Mas tudo que você faz na sua vida, saiba de uma coisa. Está escrito nesse livro aí, camarada. Aí você sabe o que é, Deus sabe. Né, irmão? Está escrito ali. Tudo que eu faço na minha vida está aqui. Vai estar nesse livro. Um dia vai ser aberto. Hoje chegou seu dia agora. Vamos lá. Você é aquele lá que falava que era pastor, né? Pregava lá na Igreja Evangélica Quadrangular. Vamos abrir o seu livro agora, sua página? Rapaz, ali vai ser um dia. Eita, que esse dia... Olha, irmão, esse dia vai ser um negócio. Ali você vai ver pastores de igreja de 50 mil pessoas tremer que nem vara verde. Eita, sabe por quê? Porque ele achava que não ia chegar o dia. Pregou a palavra, curou, orou, fez tudo que fez. Mas ele, acho que ele pensa, o camarada que achava que nunca vai chegar esse dia. Só que chegou. Irmãos, olha o campo da fé que eu estou tentando chegar. Isso é fé. A pessoa, ela passa por essas situações porque ela sabe, fala, olha, um dia vai estar lá escrito num livro. Deus vai chegar lá e vai abrir. E a Bíblia é clara, irmão. Todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. O pastor comentou, não, o pastor não falou, acho hoje essa passagem. Quando o Senhor fala, logo aqui para frente ou aqui para trás, que ele fala para Laodiceia, ele fala, olha, não és quente e nem frio. És morno. Por que és morno? Vomitar-te-ei. Quer dizer, vou te pôr para fora. Você está fora. Antes fosse quente ou fosse frio. Deus está falando para eles assim, olha, o que é ser quente? Quente é aquele que segue e obedece. Ele está quente. Conhece a palavra. Quanto mais ele conhece, ele está mais quente, mais aquecido, tem experiências com Deus, busca a Deus, fala com Deus, ouve a palavra de Deus, ele está ali na prateleira quente. E o frio? Aqui nós vemos, irmãos, que Deus tem uma maneira diferente de pesar entre o morno e o frio. Sabe o que é o frio? Os frios são aqueles que não conhece igual você conhece.
tem povos que ainda não conhecem o Evangelho. Existem na terra homens que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra. Até ouviram falar de Jesus. Teve um homem que chamava Jesus, foi morto na cruz e era filho de Deus. Como eu conhecia antes, na minha infância. Eu conhecia um Jesus, assistia toda a Páscoa, passava o filme, eu assistia aquele filme, Jesus era crucificado, batiam nele, até chorava de dó às vezes. Sabia que ele existiu, mas não conhecia. Conhecer é diferente. Conhecer é diferente. É um outro campo. Conhecer a tua palavra e os teus ensinamentos é outra área. Então muitos sabem até que Jesus existiu, mas não conhecem. Alguns nunca nem ouviram falar de Jesus. Esses estão na prateleira dos frios. Pessoas que às vezes são boas, faziam coisas boas, faziam bem, mas não conheceram o Evangelho. Não tiveram a proximidade com Jesus. Então esse Deus, vai ter um julgamento. Ali nesse momento, Deus tem o seu julgamento para todos os seres humanos. Agora, quem é o morno? Sabe quem é o morno? É aquele que conhece a palavra de Deus e faz a coisa errada. Esse é o morno, é o que o Senhor fala, estais morno, porque me conhece. Até te batizei com o Espírito Santo. Você plantava bananeira na igreja, dava glória a Deus, virava cambote na igreja, camarada. Saía de lá, ia fazer coisa errada. Saía de lá, ia para o pecado. Porque conhecia a palavra de Deus, mas não temia Deus. Que fé é essa na minha palavra? Esses são os mornos. É morno. Não é nem quente e não é frio. Conhecedor da palavra, frequentador, simpatizante da igreja, porém não acredita. Porém não leva a sério. Porém acha que está tudo legal. Mas a vida com Cristo, irmãos, ela não é dessa maneira. A vida com Cristo, ela é para ser levada a sério, caminho reto, caminho direito, no Evangelho. Aleluias, louvado seja Deus. Muitos aqui tiveram vidas seculares antes de conhecer a Cristo, mas agora que conhece a Cristo, irmãos, você não está mais na ignorância espiritual. Agora que você conhece Jesus, você não está mais, aleluias, na ignorância espiritual. Esses dias eu vi uma pessoa falar uma coisa para mim, que na hora eu fiquei meio chocado, mas eu falei, até que não é errado, porque ele falou, cara, a ignorância é uma bênção. Eu falei, mas por quê? Porque depois que você conhece, o negócio muda, irmãos. O Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, ele expõe os nossos erros. O Evangelho, quando ele é pregado, ele expõe as nossas falhas, expõe as nossas vergonhas, para que nós fomos transformados pela sua palavra, transformados pelo seu poder. Mas nós vemos hoje um povo, irmãos, e estou falando de povo crente, não estou falando do mundo, estou falando de povo que está na igreja, que vai na igreja, mas que está nessa prateleira do meio e precisa subir. E para subir você precisa acreditar naquilo que é pregado. Você precisa acreditar no Evangelho que é pregado, na Bíblia que é ensinada. Você precisa perder o medo do Apocalipse e estudar o Apocalipse também. Para que você saia da prateleira do morno, vá para o quente. É isso que acontece, irmãos. E isso é cumprimento da palavra de Deus. Lá no Sermão do Monte, o Senhor disse que a palavra de Deus, ela nos diz, o Senhor, ele nos fala que a fé, ela ia esmorecer. Que no final dos tempos ia existir uma grande apostasia. Que é o quê?
falta de fé. Apostasia, falta de fé. Que nos últimos dias viria uma grande apostasia. E apostasia não está falando só do mundo, irmãos. O grande problema aqui, o mundo ele já não crê, o mundo ele não acredita, o mundo jaz do maligno. O mundo já está nas garras de Satanás. O mundo já faz a vontade do inimigo. Porque quem não está com Deus, irmãos, quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade do inimigo. Então o mundo jaz do maligno. E quando Jesus ele nos ensina da apostasia, da grande falta de fé, Jesus está dizendo é do seu povo, que ouviu a palavra, que desceu as águas, que sentiu o calor do Espírito Santo, que viu ele operar milagres e maravilhas, que recebeu bênçãos, que viu Deus curar na igreja, que viu o Senhor curar câncer, que viu os cegos enxergar e surdos ouvirem. E mesmo assim, abandonaram a sua fé. É desses. E eu estava lendo, eu estava lendo aqui no livro de Mateus, irmãos, no capítulo 24 e no versículo 22, o Espírito de Deus me mostrou uma coisa que há mais de 20 anos que eu leio e prego a palavra de Deus, mas Ele mostrou isso para mim hoje. O Sermão do Monte, o Senhor Jesus, Ele fala das guerras, fim dos tempos. Mas aqui no versículo 22, tem uma coisa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus falou comigo, que eu vou tentar passar para vocês, da maneira que Ele me mostrou. Olha só o que diz. Eu vou ler o 21 em diante. Diz assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha o 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Sabe o que Deus falou para mim agora à tarde, lendo esse versículo? Ele fala, olha, se não fosse abreviado esses dias, não ia salvar ninguém vivo na terra, não ia ter arrebatamento, é isso que está falando aqui. Não ia ter arrebatamento, pastor, se esse dia não fosse abreviado. E a gente escuta desde que a gente se converteu, né? Ah, vocês falam que Jesus vai voltar, mas aí, cadê? Quando vai voltar? E nós achamos que está demorando ainda, o Alex. Alex Brother. Nós achamos que está demorando ainda. Mas a Bíblia fala que isso vai ser abreviado. E sabe o que me preocupa, irmãos? Quando ele fala abreviado, olha o final. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Por causa da igreja, dos escolhidos. Por causa dos escolhidos, o Senhor está abreviando, pastor, a volta dele para buscar a igreja. Sabe por quê? Mas aí que eu me preocupei. Sabe por que ele está fazendo isso? Olha o que Deus está falando. Se eu esperar mais 100 anos, a minha igreja não sobe ninguém. Ô, irmão, quem dá glória a Deus agora? Olha o que Deus falou comigo hoje. Falou, sabe por que eu vou abreviar esses dias? Porque se eu não abreviar, nenhuma carne, Doni, vai salvar. Você pode tocar bonito, homem. Você toca lindo, mas não vai, não. Se não fazer o que está aqui. Aí, irmãos, a gente fica vendo, o Senhor Jesus está às portas, irmãos. Olha o que Deus fala conosco através desse versículo aqui. Eu prego a palavra há 20 anos e nunca, eu já li e reli 1 milhão de vezes essa passagem. E eu falei, Senhor, o que significa isso? O que quer dizer abreviar esses dias? Ele falou, que se eu não abreviar esse dia, se eu deixar passar 50 anos, ou 30, ou 20 anos mais, não arrebata um. Eu só vou vir pegar os que estão mortos. Não preciso nem voltar na terra mais, já era. Por isso eu vou abreviar esses dias. Irmãos, eu não quero estar nessa igreja aí, não. O Senhor Jesus
vem no céu, só vai levar os mortos, fica todo o povo crente, fica na terra. Jesus está nos alertando, irmãos. Ele está dizendo que se ele não fizer isso, ninguém vai se salvar. Olha como é sério. E esse grande dia vai chegar. Esse dia vai vir. Jesus vai vir buscar a sua igreja e está muito próximo. Sabe por quê, pastor? O senhor deve concordar comigo. O senhor imagina essa sociedade daqui mais 30 anos? Como que vai estar? Olha como nós está hoje. Daqui mais 50 anos. Imagine como vai estar essa sociedade. Às vezes eu falo, Deus, eu não creio que o Senhor vai deixar a sua igreja chegar nesse nível. Eu sempre falei isso, sempre falei, Deus, eu creio que o Senhor vai voltar antes. O Senhor não vai permitir. Irmãos, hoje a gente tem por aí igreja gay, pastores homossexuais. Eu não tenho nada contra, irmão. Tenho amigos que são conhecidos. Não tenho nada contra. Mas peraí, gente. Igreja de pastoras lésbicas, pastores gays, homem que mora com homem, casado com homem. Aí eu falo, Deus, o Senhor não vai deixar a sua igreja chegar nesse nível? Irmãos, e Deus me respondeu hoje. Isso que eu sempre questionei. Falei, Deus, eu não creio que o Senhor vai deixar a sua igreja entrar nesse nível de pecado. Porque eu vi, irmãos, no meio da igreja, muitas dessas coisas entrando. E a igreja perdendo a força para combater. E aí Deus vem e fala comigo nessa palavra. Olha, é por isso que eu vou abreviar os dias. Se eu esperar mais 50 anos, não vai ter arrebatamento, não. Então, para cumprir a promessa, é melhor abreviar. E aí, Jesus vai vir buscar a igreja. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que serão arrebatados. Aqueles que estarão na primeira vinda. Sabe por quê? Porque vai ficar ainda gente crente aqui. Né? Quem já assistiu Deixados para Trás aí? 1, 2, 3 e depois teve mais um filme com o Nicolas Cage agora. Quem já viu? Né? Esses filmes. Que fica muitas pessoas. Aí eu falo, Senhor, Jesus vai levar e vai ficar conhecedores da palavra. Que essa geração, sabe quem é essa geração, irmãos? São os filhos de muitos crentes que cresceram na igreja. Cresceram ouvindo pregação do evangelho. Cresceram na escola bíblica, às vezes lendo. Às vezes aprendeu. Mas nunca creu. Só ia na igreja porque o pai ia. Porque o pai estava na igreja, alguns porque o pai é pastor. Conhece a palavra de Deus. Cresceu, foi apresentado. Muitos dessa geração que nasce na igreja, chega numa idade, abandona o caminho, abandona a família, não segue mais a palavra de Deus, porque quer viver uma vida do mundo, quer ver como é que é. Aí quando Jesus buscar a igreja, esses daí vão ver que os seus pais, irmão, ou aqueles que estavam próximos deles, sumiram, foram arrebatados, e aí vai cair a ficha, eles vão falar, olha, minha mãe estava certa, meu pai estava certo, por que eu não ouvi? Por que eu não acreditei nas pregações da palavra de Deus? Por que eu não dei ouvido? E aí eles vão ser levantados, irmãos, para pregar o evangelho depois da grande tribulação. E a Bíblia diz que a salvação vai ser por sangue. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Na segunda, a pessoa vai salvar pela fé dela e pelo seu próprio sangue. Porque ele não vai negar Jesus, vai morrer, vai ser massacrado, mas ele não vai negar Cristo. Muitos negarão. Muitos negarão. E a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que estão na primeira volta de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. É preciso pensar, eu tenho fé, eu creio.
Ou eu estou que nem as virgens loucas? Que a Bíblia diz que as virgens prudentes tinham o... Como é que chama? O que acende? A candeia. E as prudentes, elas tinham a candeia, a lamparina, né? Mas elas tinham com ela o seu azeite reservado. E as loucas foram lá apenas com o que elas tinham na lamparina. E aí quando o noivo chegou na calada da noite, as loucas olharam e o foguinho dela já tinha acabado. E aí, ai, nossa, empresta um pouco do seu azeite. E elas falaram, não, vai faltar para você e para mim? Vai buscar por aí. E elas foram correndo buscar, só que o noivo chegou. Quando elas chegaram na porta, a porta já estava trancada. Elas bateram na porta, ai, deixa a gente entrar. O Senhor falou, olha, não vos conheço. Não sei quem são vocês. Sabe o que o Senhor está falando? Depois, não adianta você ir ajoelhar, jejuar, ler a Bíblia, comer a Bíblia, pregar o Evangelho. Agora não adianta mais não, amigo. Nós temos que ser prudentes. Crer na palavra de Deus. Uma igreja que tem fé no poder de Deus. Irmãos, eu sou capaz de dizer, a pessoa que tem fé nessa palavra aqui, ela não teme nem a morte, tem medo de nada. Eu temo o processo da morte. Eu não sou hipócrita. Eu tenho medo do processo da morte. Mas posso? Olha, irmãos. Nós vamos estar aqui esse dia, hein? Espero, Doni, que você não esteja do meu lado quando o senhor falar, Pastor Delcio, agora eu vou abrir seu livro, tá? Para você não ficar olhando para minha cara assim e falar, agora eu quero ver, pastor. E aí? Hein, pastor Ney? Nós falamos, pastor Ednei de Oliveira, vamos abrir a sua página. Aí você olha do seu lado, tá o Doni olhando para você assim. Aí você fala, irmãos, a palavra de Deus é linda, irmãos. Tem que glorificar Deus. Tem que acreditar nessa palavra de Deus porque é verdade. Nós estamos aqui porque nós cremos, mas nós temos que crer mais um pouquinho aí. Tem que ter mais fé, irmãos, para lutar. O Espírito Santo de Deus, ele nos visita. Ele vai falar, olha, não faz isso aí não, meu filho, está errado. Ou então ele vai falar, meu filho, isso aí não está... Vai pedir perdão para Deus, que agora você errou. Acontece, irmãos. Mas nós temos que temer ao Senhor. Que a Bíblia diz, não tema ao homem que pode matar a sua carne, pode tirar a sua vida. Mas tema a Deus, que além de você perder a vida, sim, você vai ser lançado no inferno. Mas se você segue essa palavra, irmãos, é salvação. É palavra de salvação. Deus disse, João, escreve porque essas palavras são verdadeiras. Quem aí duvida do que eu estou falando? Do que a Bíblia está falando? Não sou eu. Quem duvida? Alguém duvida que essa Bíblia é verdadeira? Você sabe que lá João, na carta, João ou Pedro? Acho que é João. Na carta de João, ele falou, olha, se você não acreditar na palavra de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Acho que é na carta de João. Se você falar, não acredito nisso aí não, irmão, você está chamando Deus de mentiroso, camarada. Então, irmãos, aquele que se declara que não acredita nas palavras desse livro, ele declara que Deus é mentiroso. Porque quem nos revelou esse livro foi o nosso Deus. E nós precisamos de Jesus para nos levar no caminho. O pastor disse hoje de manhã, só existe um caminho. Não tem dois, não tem três. O pastor também falou do Nirvana, que também estava na minha mente também. Eu até pensei em tirar, pastor, mas acabou vindo aí, né? Porque outro dia no escritório, o gerente lá, que é
de outra religião, ele falou, Buda é o único homem na Terra que alcançou o Nirvana. Daí eu falei, porque ele ficou 60 dias em jejum. Buda jejuou 60 dias, irmãos. E ele diz que alcançou o Nirvana. Ele conseguiu, por exemplo, você assistiu Ghost, sabe quando aquela hora que fica a almazinha e vendo a luz e tal? Então, ali é mais ou menos isso aí, o negócio do Nirvana. E na época, né, a banda Nirvana chama por causa disso, o pastor contou a história hoje do vocal lá. Mas aí eu falei para ele, só que eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele jejuou 40 dias. Tá bom, vou dar um ponto para você. Buda ficou 60. Só que Jesus jejuou 40 dias, ele foi tentado. Nesses 40 dias, ele não jejuou em paz. E detalhe, o meu Cristo morreu, foi morto e ressuscitou. Aí eu falei para ele, olha, falei o nome dele, falei, olha, ninguém é igual a Cristo. Buda pode ter jejuado 60 dias. Não, legal, parabéns. Se eu jejuar 3, eu já desmaio. Nisso eu não vou brigar com ele. Mas o meu Jesus, camarada, venceu a morte, cara. O meu Jesus morreu, ficou 3 dias no sepulcro. Pregou a palavra em tudo quanto é lugar. Em outros planos aí. No seio de Abraão. A Bíblia diz, olha irmão, você não conhece, estuda a Bíblia, estuda um pouco de escatologia que é gostoso. A Bíblia diz que nesses 3 dias, todos ouviram a pregação. Abraão, Moisés, todos estavam lá, Jesus foi lá e pregou para todos, lá no seio de Abraão. E depois desses 3 dias, Jesus ressuscitou. Aí eu falei, está na Bíblia, você não acreditar, está na Bíblia. Os 12 apóstolos viram, quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, em carne e osso, e depois mais de 500 pessoas o viram. Está lá no livro de Coríntios. Ou é Atos. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Mais de 500 pessoas testemunharam. Imagine o susto. E depois no caminho de Emaús, os 2 andando no caminho, as pessoas, rapaz, e aí, camarada? Vem falar de Nirvana para mim? Nirvana eu até gostava, tocava algumas músicas do Nirvana, fazia um cover legal deles. Isso aí é outra história. Outros tempos. Isso aí é outros tempos, né? É outro livro. Essa parte do livro eu creio que não vai estar, viu, brother? Não vai estar porque eu aceitei Jesus com 22 anos de idade. Estava no auge do rock and roll. Aí eu aceitei Jesus e aí devagarinho eu pulei para o lado certo. Então eu creio que a palavra de Deus diz, que o Senhor falou, olha, tudo o seu passado foi esquecido, apagado, e novas são feitas todas as coisas. Então eu creio que no livro vai estar só daí para lá. Só daí para cá. Né? Então, se você estiver no meu lado nesse dia, você não vai ver isso aí não. Deixa eu ver com o pastor. Não, isso aí você não vai ver não. Isso aí você não vai saber não. Né? A gente dá umas tropeçadinhas aqui, outra ali, ninguém, né? Deus sabe todas as coisas da nossa vida. Mas, irmãos, firmado na palavra. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá e falar, ó, Alex, tá vendo aquele dia lá, hein? Olha lá, abri o livro do Alex. Não vai dar não, irmãos. Eu não sei nem como vai ser. De repente vai ser particular, só ele vai ver. Não sei não, acho que a Bíblia não fala isso, né? Fala que todos estavam reunidos. Irmãos, você crê nessa palavra? Então vamos mudar o rumo dessa história. Né? Porque esse dia vai chegar. Cedo ou tarde vai chegar. E eu quero estar no meio das ovelhas. Uma vez eu vi um pregador, pastor, falar assim, eu vou estar no céu, nem que seja no meio dos bodes. Eu falei, irmão. Oh, Jesus amado. Eu vou estar no céu de qualquer jeito. Mas, não, meu amigo, não é assim não, rapaz. Lê tudo o texto, só... Você tem que estar do lado das ovelhas, no meio das ovelhas, camarada. Isso é não conhecer a palavra de Deus, gente.
é a pessoa não conhecer a palavra de Deus. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você possa, irmãos, ter entendido nessa noite a mensagem de Deus. Né? Principalmente nessa parte que a Bíblia diz que o Senhor abreviou o tempo. Talvez muitos falam para você, faz 100 anos que eu escuto crente falar que Jesus vai voltar. Você acha que 100 anos é muito em vista de 5.000 anos de existência de humanidade, amigo? 100 anos não é nada, 200 anos? Né, pastor? Não é nada. Então, amados, que nós possamos crer, porque Jesus vai voltar. Talvez hoje você esteja passando por lutas, momentos é difícil, mas se apega nessa palavra. Jesus, tudo isso que você está vendo aqui, que você está lutando, tudo. Olha o que João viu lá, tudo passou. Mas as palavras de Deus não passarão. Amém?